Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre como criar aulas memoráveis para os nossos alunos, né? E eu começo fazendo questionamento para vocês. O que é que são aulas memoráveis, na opinião de vocês? Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Aulas memoráveis são aulas que vão além do conteúdo. São aquelas aulas que despertam, que ficam para sempre na memória. Eu sei que você já teve muitos professores ruins aí ao longo da sua jornada como estudante, mas você teve aquele professor maravilhoso que tocou na sua alma, que tocou no seu coração e que toda vez que ele entrava na sala você queria mais e mais daquele professor, né? Então, eu sei que esse professor em algum momento ele fez alguma aula memorável e por isso você lembra dele. E hoje nós vamos citar alguns tópicos que fazem com que você também possa fazer aulas memoráveis para os seus alunos. O primeiro passo para você fazer uma aula memorável é você começar criando aquela conexão com os seus alunos, ou seja, utilizando aqueles gatilhos de abertura em que eles vão se conectar com o assunto. Por exemplo, ao invés de você falar, hoje nós vamos falar sobre células, você vai dizer: você sabia que dentro de você existem 300 trilhões de trabalhadores ao mesmo tempo? Aí vai gerar aquela pergunta no ar: nossa, o que é que ela está falando? Esse momento de conexão é que você precisa conquistar o seu aluno nesses minutos. Esses primeiros minutos são muito importantes, que é onde você vai puxar ele para a aula. Então você tem que ser muito objetivo naquilo que você vai falar. Tem que ser uma coisa que impacte eles, para eles ficarem curiosos. Outro ponto é você trazer narrativas. O que são narrativas? Narrativas são histórias. Eu tenho certeza que você também já ouviu muitas histórias de professores e aquelas histórias deixaram você preso ali àquela aula e aquela aula você nunca esqueceu. Eu tinha uma professora de história chamada Ana Lúcia e ela contava muitas histórias pra gente. E eu amava ouvir. Traga histórias para os seus alunos. Se você não quiser falar diretamente do conteúdo, mas algo que você viveu relacionado ao conteúdo, né? Você pode ir puxando ali, mas quando eu era pequena aconteceu isso comigo. Primeiro você impacta, depois você conta. Porque quando você puxa a curiosidade deles, eles já vão ter paciência de lhe ouvir. Eles vão querer saber onde você quer chegar. Promover experiências. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Principalmente para quem é professor da educação infantil. Que educação infantil é essa de algumas escolas que não promovem experiências para os alunos? E eu ouso dizer ainda que não só em educação infantil. Eu acho que todos os nossos alunos, independente da idade, seja do maternalzinho até o terceiro ano do ensino médio, eles precisam passar por experiências. Porque são essas experiências que vão ficar guardadas na memória deles. Se a intenção é fazer uma aula memorável, por que eu não vou deixar memórias? Por que eu não vou gerar experiência para eles? Né? Muitas vezes você fica, vai sujar o chão, vai sujar o aluno, vai sujar o cabelo. Gente, vocês não sabem a alegria que é dentro de um aluno viver, sabe? De viver aquele momento. Às vezes que eu me molhei na escola, que eu cheguei em casa suja, que eu me sujei de torta na cara. Tudo isso, gente, foi experiências que ficaram na minha memória e que eu não morri por chegar em casa um pouco mais suja, por ter sujado a minha farda com tinta ou molhado, enfim. Então, acho que precisa disso, dos alunos ter a experiência. Então, é importante que você faça isso. Gente, fazer uma horta. Sujou de terra, não tem problema, lava, sabe? E eu acho que os pais também precisam estar cientes disso. Não querer que o filho chegue perfeito em casa. Meu filho chega em casa todo sujo. Ele está vivendo. Ele está vivendo. Entendeu? Aquilo na cabeça dele vai ficar para sempre, vai ficar tão feliz em lembrar daquilo quando ele crescer. Aí você fica, o cabelo do meu filho chegou todo bagunçado, a farda chegou toda suja. Meu Deus, sujou de tinta, as unhas dele cheias de tinta. Ele estava vivendo. Isso para ele foi incrível. Entendeu? As coisas são laváveis, a gente consegue lavar, a gente consegue recuperar, mas as memórias, elas, uma vez que entram na nossa mente, elas ficam para sempre. Então é importante, se você é pai de aluno, também está vendo esse vídeo, que você entenda que o seu filho precisa viver na escola, ele precisa de experiência. Não fique tentando anular ele de não se sujar, de não cair, de não bagunçar o cabelo. Foram criancices, criança sendo criança, né? E às vezes alguém precisa entender isso. Outra coisa muito importante de fazer é você criar conexões emocionais. Por exemplo, com músicas, né? Aquele momento ali que você coloca uma música, que você interage com eles, você canta com eles, e eles ficam assim, né? Extasiados com aquele momento ali diferente. E eu digo isso até com os meus alunos mais velhos, porque sempre trabalhei com música com eles e eles amavam, sabe?
A gente colocar músicas ali que estão no momento, que eles gostam, eles ficam: "Meu Deus, aquela música que tá passando ali". Também, nessa questão de vínculos, você tem que mostrar o porquê o conteúdo importa, né, ele precisa entender, eu sei que os alunos ficam às vezes: "Ah, mas eu não vou usar seno, cosseno e tangente no meu dia a dia", mas você precisa criar essa noção de que em algum momento eles vão precisar sim, talvez não em um mercado, comprar uma fruta, enfim, mas em algum momento eles vão precisar daquilo que você está ensinando, então vocês precisam mostrar para eles o porquê o conteúdo que vocês estão dando é importante. Ativar os sentidos dos alunos para gerar memórias. Gente, tato, olfato, paladar, visão, tudo isso gera memória. Tudo isso deixa as memórias mais intensas, sabe? Você fazer aquela aula de culinária em que o aluno fez aquela comida, ao momento que ele está ali apalpando aquilo, fazendo, depois que ele come, que ele sente o cheiro. Gente, isso vai ficar na memória deles para sempre. Eu já fiz com os meus alunos receita. A gente sujou o pátio inteiro, eles ficaram com as unhas cheias de leite em pó, mas aquilo ali está na mente deles para sempre. Eles não vão esquecer disso. Isso foi uma aula memorável. Eles aprenderam sim a receita que eu estava ensinando, eles aprenderam o gênero receita. Então isso foi sim importante para eles. Dramatização, de você permitir que eles mostrem os dons dele ali do teatro, de encenar alguma coisa, de fazer, um conteúdo X, vamos ensinar sobre evolução industrial. Não precisa ser só em literatura não, a gente pode fazer encenações sobre diversas coisas. Então, isso também vai ficar guardado na memória deles, assim como eu, como aluna, tenho muitas memórias de momentos que vivi assim, dessa forma. Importante também que você dê protagonismo aos alunos, tá, gente? Eles precisam, se sentir importantes, se sentir úteis naquilo que eles estão fazendo. Então, assim, a gente sabe que tem muitos alunos com muitos talentos. E quando você pega um aluno com o talento dele e coloca o talento dele à mostra, além de você, elevar a autoestima dele, né, dele entender que o que ele faz é importante, isso também vai contribuir com os outros para se encorajar também em fazer algo parecido, sabe. Eu tinha um aluno que ele não sabia escrever, e ele já estava no sétimo ano. Ele não sabia escrever nem ler, mas ele desenhava perfeitamente. E eu estava dando aula de arte, se não me engano era arte. Algum autor, não sei se era William Shakespeare, era alguém, e tinha a foto lá. Ele não conseguiu responder a prova porque ele não sabia. Eu falei: "Desenha pra prof". Desenha pra prof aí, o fulano. Gente, ele fez a caricatura perfeita do aluno, entendeu? Você precisa protagonizar aquilo que ele sabe de bom. Ele já estava no sétimo ano, aprendizagem tardia. E eu ia fazer o quê? "Ah, não responda a prova não, porque você é burro". Não, gente. Eu puxei ele para o que ele sabia fazer de bom. E eu dei a nota pra ele através daquilo que ele sabia fazer de bom. E eu não me arrependo, porque eu sei que na memória dele ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar: "Aquela professora, ela não me humilhou por eu não saber ler e escrever. Ela valorizou o meu talento". E isso é muito importante. E você fecha essa aula memorável o quê? Com um propósito, tá. Você fecha essa aula dando aquela reflexão, para que eles coloquem na mente aquilo que você ensinou e nunca mais esqueçam. Que eles vejam aquele momento que vocês passaram juntos, não somente no aspecto de conteúdo, mas tudo aquilo que eles vivenciaram. Você coloca na mente deles que aquilo foi importante, que eles têm que levar aquilo para a vida, como deve ser feito daqui para frente, seja qual for a idade, né. Às vezes a gente precisa dar uns toques de realidade nele, a gente precisa, mostrar como as coisas funcionam na vida real e trazer eles para essa reflexão. Então fecha com uma reflexão, fecha com um propósito, fecha aquela aula, assim, bem emocionante e sempre, sempre, sempre mostrando o quão o aluno é importante para você, o quão o aluno é importante para a sociedade, porque a gente vive em um mundo em que os adolescentes, as crianças, elas não se acham importantes, elas não se acham suficientes e existe muito, 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 muito disso, sabe. E eu acho que nós como professores, nós podemos mudar essa realidade, nós podemos elevar o nosso aluno, mostrar para ele o potencial que ele tem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eles tenham ajudado vocês. Se ele ajudou vocês, vocês querem me ajudar, então não esquece de se inscrever no canal, dar uma curtida aí, se quiser comentar também alguma coisa a respeito do vídeo, eu vou ficar muito grata, tá. Um beijo e até o próximo vídeo.